Gente, me desculpem o áudio, eu tentei gravar com o microfone, para o microfone ele acabou a bateria e esse é o único tempo que eu tenho para gravar. Então vamos deixar o áudio aqui original, eu sei que não vai ficar muito bom, mas aí eu vou colocar a legenda e vai dar tudo certo. Então vamos ao vídeo de hoje, que é um tema super importante para nós mulheres principalmente, que é a questão da carência, como superar essa carência, como mandar embora essa carência, o que as pessoas estão falando na internet que realmente funciona e aquilo que realmente não funciona. Então vamos ao que interessa, vamos ao vídeo de hoje. Bem, gente, eu acho que a carência é um dos temas que mais recorre na internet. Eu acredito que muita gente procura tanto simpatias, técnicas e outras tantas coisas, porque a carência é uma dos sentimentos ou das sensações que mais faz com que a gente procure certas pessoas, situações, lugares, muitas vezes não condizem com o tratamento que no fundo a gente deseja ter, seja por parte de quem for, seja por parte de relacionamento, de amigos e etc. E eu acredito que a carência é muito essa necessidade que a gente tem, que outras pessoas preenchem um espaço. Penso que nós mulheres temos uma carência muito grande, né? Muitas vezes, algumas mulheres obviamente não são assim, né? Outras mais, outras menos, mas todos nós temos carência em algum nível. Mas existem aquelas que são desenvolvidas, né, ao longo da nossa vida, principalmente por crenças limitantes e padrões que a gente teve na infância e que vai reverberando na nossa vida. E muitas vezes a gente tenta compensar isso, né, com a necessidade de atenção, com a necessidade de que a pessoa atenda aos nossos desejos. O emocional, muitas vezes, ela surge dessa necessidade da validação externa dos outros, né? E eu sempre tive muito isso, gente, ao longo do tempo da minha vida, principalmente em questão de relacionamento amoroso, né? De amizade também, mas eu sinto que não é tanto quanto o relacionamento amoroso, que a gente acaba se colocando muitas vezes, nós mulheres principalmente. Então essa necessidade de ter alguém, essa necessidade de que, sabe, a gente doa a nossa vida. Teve uma época da minha vida que eu realmente doei toda a minha energia para isso, no sentido até de priorizar muito mais o meu relacionamento do que a minha própria vida profissional e pessoal, assim. Mas eu descobri que foi o quê? Crenças que foram fundamentadas na infância, principalmente da necessidade dessa presença masculina. E como é que a gente acaba com isso? Isso vai embora, isso é preenchido por outras coisas, a gente consegue se livrar disso? Eu sempre procurei inúmeras vezes aqui no YouTube como me livrar disso. E principalmente simpatias, né, que são técnicas que a gente vai fazendo com que digamos assim, reprograme a nossa mente para que a gente consiga estabelecer novos limites, né, colocar novas perspectivas positivas que vão fazer a gente sair. Coisa que eu acho muito importante, que por mais que a gente veja muitos vídeos, e aí eu assistia muitos vídeos, eu sempre busquei muito me aprimorar, aprender. E eu sempre vou frisar que, gente, uma das coisas mais importantes para você sair dessa carência e se colocar num lugar onde você é que escolhe, você consegue se priorizar, você consegue perceber, né, aquilo que não é bom para você, é o autoconhecimento, ponto. Primeiro de tudo, autoconhecimento. E você precisa querer isso, você precisa buscar isso. Autoconhecimento, ele vai te fazer perceber coisas importantes sobre você que você provavelmente não tinha notado. Principalmente o fato de não ter carência. Eu sempre fui alguém que negou o fato de não ter carência. Principalmente quando alguém vinha falar a respeito de mas você prioriza muito isso do que aquilo. Ou então se alguém me dizia, sabe, ou se eu ouvia alguém, ou por exemplo uma leitura de tarô. Eu ouvi certa vez, o tarólogo falando sobre o meu signo e ele dizia: cuidado, Libriana, você vai priorizar muito mais o amor do que a sua carreira. Eu falei, até parece, né? E pasmem, sim, gente, eu priorizava muito mais isso. E quanto mais eu sentia a necessidade dessa validação, dessa necessidade de ter alguém, mais boy lixo aparece na nossa vida. E é incrível o quanto que a gente nem consegue perceber isso, porque é vendado, né? São crenças. E a partir do momento que eu entrei nesse processo de me autoconhecer, eu consegui ir enxergando e aceitando. E aí vem o segundo passo, que é aceitar que sim, você é carente, que sim, você tem essa carência. O fato de você aceitar que você é carente, naquele momento ele não vai fazer diferença, tá? Obviamente. Mas vai te fazer ir para o passo seguinte, que é justamente mergulhar no seu processo de autoconhecimento.
sabe? Às vezes a gente precisa entender quais são as crenças que estão por trás, né, dessa necessidade que nós temos de manter um relacionamento, de procurar alguém ou de procurar uma validação externa sobre quem nós somos ou sobre as escolhas que a gente faz. Nós aceitamos algo, é como se aquela resistência, né, ela diminuísse. E como ela diminui, você não tem mais com que lutar, né? O nosso ego não tem mais com que disputar. A gente simplesmente aceitou que é carente e ponto. Quando a gente aceita isso, você consegue olhar para aquilo e perceber: ai, eu tô esperando a mensagem do cara, meu Deus, ele não vai me ligar, ele não vai me ligar. Você já automaticamente perceber: isso é carência, eu tô carente, sabe? Depois que eu comecei a admitir que as pessoas com as quais eu conversava, os contatinhos com os quais eu entrava em contato, eu percebia: mas eu tô fazendo isso por carência, né? Eu tô fazendo isso por carência. Então eu já conseguia perceber isso e reconhecer. Mas o que o fato de reconhecer muda? Muita coisa. O primeiro passo é você buscar o autoconhecimento. O segundo passo é parar de lutar contra isso e reconhecer que você é carente. O terceiro é simplesmente você procurar quais são as crenças que estão te limitando, né? Você perceber por que você faz isso, por que você busca isso. Às vezes a gente não precisa ir tão a fundo nisso, né? Mas eu acredito que quando a gente consegue perceber certas coisas do nosso oponente, e aí eu vou usar a carência como um oponente, a gente consegue ter melhores armas contra aquilo, né? Você se fortalece. Então, quando você busca entender quais são as crenças que te fazem agir dessa forma, você vai encontrando alternativas e maneiras que vai te auxiliando a sair disso. Principalmente as técnicas que existem por aí, principalmente a questão das simpatias, da lei da atração. Por quê? Porque tudo isso vai funcionar como um fator de reprogramação da nossa mente, né? E eu assistia muitos vídeos que falavam: seja mulher foda, seja isso. Olha, mas eu não aceito homem assim, 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 assado. E é verdade, sabe? Você tem que se colocar nesse pedestal. Só que o que eu percebia quando eu assistia esses vídeos? Mas se eu ainda não consigo ser essa pessoa, como é que isso vai de fato se internalizar em mim? Era uma das coisas que eu mais ficava, principalmente quando assistia os vídeos da Joelma Novaes, porque hoje ela consegue transmitir um tipo de mulher que ela é. E obviamente a gente se inspirar nessas pessoas é muito importante, por isso sempre assistam vídeos que te empoderem de alguma forma, que te façam, né, se sentir bem. Porque eu sempre olhava os vídeos dela e falava: tá, mas eu não consigo reproduzir isso ainda, como é que eu posso fazer? E não vinha, né, eu não vi em nenhum lugar isso que diz assim: bom, comece por isso, por isso, por isso e faça assim. Vou perceber, você admira a postura daquela mulher, mas você ainda não consegue colocar ela em prática, porque a carência é algo que vai se afastando de acordo com o processo daquilo que você vai tentando aprender sobre ela, né? Quanto mais conhecimento você tem sobre as limitações que te fazem ter esse tipo de sentimento, que é uma carência exacerbada, uma necessidade de validação externa, quanto mais mergulhada no processo de autoconhecimento, mais você vai conseguindo dissipar essas nuvens dos seus olhos, fazendo você enxergar melhor, fazendo você perceber o seu valor. Então, sim, essas listas que falam: enumere tantas qualidades. Gente, eu odiava essas listas de enumere suas qualidades. Para mim, eu falava: tá, mas eu não vejo efeito nenhum. Só que a repetição é a mãe do processo, tá, gente? Então, assim, se você não gosta também de fazer esse tipo de técnica, se você também não gosta de fazer essas listas aí, gente, fique tranquila, tá? Continue insistindo, só continue insistindo, que uma hora esse processo, essa chave também vai virar pra você, sabe? Eu achei que nunca iria acontecer, eu achei que eu não iria sair desse processo de carência, que eu não iria conseguir, que essas técnicas que eu via não funcionavam pra mim, não dava certo, mas eu insisti. E hoje eu posso dizer que eu consigo ser a mulher que eu via outras pessoas serem na internet, entende? Então eu sempre pensei assim: tá, mas para elas é muito fácil falar isso. Provavelmente você que está me assistindo também vai dizer isso. É muito fácil para ela falar isso. Só que, gente, existe uma coisa que eu não sei explicar. É uma energia contida nas técnicas, nas práticas. Eu não sei explicar em que, mas eu acho que a intencionalidade daquilo que você quer, quando você coloca em prática,
É como se uma energia do universo descesse e realmente abraçasse essa sua intenção, entende? E com o tempo, no momento em que você menos esperar, é como se realmente tivesse essa virada de chave. As pessoas falam, não tem virada de chave, mas em algum momento, alguma coisa acontece que você começa a enxergar exatamente como as coisas são. E aí é como se aquilo se dissipasse, sabe, dos seus olhos e da sua vida, e outras coisas começam a acontecer a partir disso. Pelo menos comigo foi assim. Eu sei que quem tem carência parece que é um buraco que a gente nunca vai conseguir sair. E quanto mais a gente se desespera, parece que mais fundo ele fica. Porque carência, gente, só quem tem, só quem sente, só quem vive sabe como é esse processo, sabe como é doloroso, como é desgastante, como é humilhante, né? E aí quando a gente sai desse lado, a gente conhece um mundo assim, ó, daqui de cima. E a gente nunca mais deseja voltar para um lugar desse, até porque não tem como. Então, o que você faz? Comece a enumerar suas qualidades, descubra suas crenças limitantes, comece a repetir frases que te empoderem, né? Veja quais são as conquistas que você já teve, né? Tente fortalecer a sua autoconfiança, né? Cuide de você mesma, tire um tempo para você mesma, para se reavaliar. Sabe, eu acho que são pequenos cuidados, tá? Mas, principalmente, tenha paciência com você mesma, sabe? O processo de sair da carência, ele não é um processo simples, não vai ser de um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7, 8, 9, 10. Então, tem assim, todas as vezes em que você estiver indo bem, você tiver uma recaída, ria, sorria disso e fale, tá, hoje você não conseguiu, mas 3 dias atrás você foi muito bem, entende? Eu acho que é a gente parabenizar as nossas pequenas conquistas. Isso vai gerando autoconfiança e fazendo com que a gente saia desse ciclo de validação externa, sabe? Eu procurava muito isso, sabe? Ser aplaudida externamente, ser reconhecida externamente pelos meus amigos, pela minha família, enfim. Mas quando eu comecei a trazer esse processo para dentro, ou seja, para mim, para eu mesma ir fazendo isso, a gente percebe que a única pessoa que realmente importa naquele momento, a única opinião que realmente importa é a nossa. Então, assim, são pequenos cuidados diários que nós devemos desenvolver com nós mesmas e isso vai mudando gradualmente com o tempo, tá? Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de um dia para a noite, mas eu acredito que a nossa intenção, ela eleva uma energia que eu não sei de onde que vem, mas que acontece. Então, se você está aí desanimada, carente, sofrendo por carência ou não sabe mais o que fazer, tenta colocar esses mínimos detalhes, essas mínimas técnicas em prática e veja o que acontece na sua vida, sabe? Eu não acreditava nisso, eu achava que não ia funcionar para mim, eu achava que não daria resultado e provavelmente isso também vai passar na sua mente. Não persista, tá? Não desista. Assim como aconteceu para mim, uma hora vai acontecer para você. E eu sei que se você está assistindo esse vídeo até aqui, até o final, é porque essa mensagem era para você. Esse vídeo era especificamente para você. Era a prova de que você precisava, de que você também vai conseguir mudar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São tudo isso em prática e sentir esse desejo enorme de mudar. Então eu desejo muito boa sorte para vocês, prósperos, e espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu também vou trazer muitos outros próximos vídeos. Tchau, tchau, próspero!